Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou continuar a leitura desse livrinho aqui, Fablehaven, de Brandon Moore, capítulo 6, Maddox. Kendra acordou bruscamente com os lençóis formando uma tenda por cima de sua cabeça. Ela só podia estar excitada com alguma coisa. A sensação era de manhã de Natal, ou de um dia em que ela não iria para a escola para que sua família pudesse passear em um parque de diversões. Não, ela estava na casa de vovô Sorenson. As fadas! Ela puxou os lençóis. Seth estava retorcido na cama, o cabelo brutalmente despenteado, a boca aberta, as pernas emaranhadas nas cobertas. Ainda estava frio. Eles haviam ficado acordados até tarde conversando acerca dos eventos do dia, quase como se fossem amigos, não irmãos. Kendra escorregou para fora da cama e caminhou até a janela. O sol estava surgindo a leste no horizonte, lançando faixas douradas nas copas das árvores. Ela pegou umas roupas, desceu até o banheiro, tirou o pijama e se vestiu para começar o dia. Lá embaixo, a cozinha estava vazia. Kendra encontrou Lina na varanda, equilibrando-se em cima de um banquinho. Lina estava pendurando sininhos de vento. Ela já havia pendurado vários ao longo da extensão da varanda. Uma borboleta batia as asas em volta de um dos sinos, produzindo uma melodia suave e simples. Bom dia, disse Lina. Você acordou cedo. Ainda estou excitada demais com as histórias de ontem. Kendra olhou para o jardim. As borboletas, mangangás e beija-flores já estavam cuidando de suas tarefas. Vovô tinha razão. Várias estavam amontoadas ao redor de bebedouros e fontes recentemente cheios, admirando seus reflexos. É só mais um monte de besouros de novo, disse Lina. Posso tomar um pouco de chocolate quente? Me deixa só pendurar esses últimos sininhos, disse ela, movendo o banquinho e subindo destemidamente em cima deles. Ela era tão velha, se caísse, provavelmente morreria. Cuidado, disse Kendra. Lina fez um gesto com a mão, como se o fato não tivesse importância. Quando eu for velha demais para subir num banquinho desses, eu me jogo do telhado. Ela pendurou o último sininho. Tivemos que retirar todos eles quando vocês chegaram. Vocês podiam achar suspeito beija-flores fazendo música. Kendra seguiu Lina até o interior da casa. Anos atrás havia uma igreja aqui perto, onde se tocava músicas nos sininhos, disse Lina. Era muito divertido ficar observando as fadas imitarem a melodia. Elas ainda tocam aquelas velhas canções de vez em quando. Lina abriu a geladeira e retirou uma antiquada garrafa de leite. Kendra sentou-se à mesa. Lina serviu um pouco de leite em uma tigela que estava em cima do fogão e começou a adicionar ingredientes. Kendra notou que ela não estava colocando chocolate em pó. Ela estava misturando ingredientes de vários potes. Vovô disse pra gente perguntar para você como era a história do cara que construiu a casa de barcos, disse Kendra. Lina parou de mexer. Ele disse isso? Acho que devo ser a pessoa mais familiarizada com essa história. Recomeçou a mexer. O que foi que ele disse? Ele disse que o cara tinha obsessão por náiades. Por falar nisso, o que é uma náiade? Ninfas das águas. O que mais ele disse? Só que você conhecia a história. O homem chamava-se Patton Burns, disse Lina. Ele se tornou o zelador dessa propriedade em 1878, herdando a posição de seu avô materno. Ele era um homem jovem naquela época, muito bem apessoado, usava bigode. Tem algumas fotos lá em cima. O lago era o local preferido dele na propriedade. O meu também. Ele ia lá e ficava horas e horas olhando para as náiades. Elas tentavam seduzi-lo para que ele se aproximasse da borda, como costumam fazer, para afogá-lo. Ele se aproximava, às vezes até fingindo que queria entrar na água, mas sempre ficava torturantemente fora de alcance. Lina provou o chocolate quente e mexeu um pouco mais. Ao contrário da maioria dos visitantes, que parecia encarar as náiades como
indiferenciáveis, ele dedicava uma atenção especial a uma ninfa em particular, chamando-a pelo nome, e começou a dar pouca importância às outras náiades. Nos dias em que sua favorita não aparecia, ele ia embora mais cedo. Lina serviu o leite em um par de canecas. Ele ficou fixado nela. Quando construiu a casa de barcos, as ninfas imaginaram o que ele poderia estar pretendendo. Eu vou ler de novo essa frase, tá? Ele ficou fixado nela. Quando construiu a casa de barcos, as ninfas imaginaram o que ele poderia estar pretendendo. Ele construiu um lago. Não, ele construiu um largo e pesado barco a remo para poder entrar no lago e se aproximar do objeto de sua fascinação. Lina colocou as canecas sobre a mesa e se sentou. As náiades tentavam atrapalhar seu engenho todas as vezes que ele o utilizava, mas o artefato era muito bem construído. Elas só conseguiam empurrá-lo em torno do lago. Kendra deu um gole. O chocolate quente estava perfeito, na temperatura certa para ficar bebericando confortavelmente. Peton começou a tentar seduzir sua náiade favorita a sair da água, a vir passear com ele em terra. Ela respondia, chamando para que ele se juntasse a ela no lago, porque, para ela, deixar a água significaria abandonar a imortalidade. A queda de braço prosseguiu por mais de 3 anos. Ele fazia serenatas com seu violino, lia poemas para ela, e lhe fazia promessas a respeito dos prazeres que teriam se vivessem juntos. Ele demonstrava tanta sinceridade e tanta perseverança que, ocasionalmente, ela mirava seus olhos delicados e titubeava. Lina deu um gole no chocolate quente. Um dia, no mês de março, Peton foi descuidado. Ele se inclinou perto demais da murada e uma náiade segurou a manga de sua camisa enquanto ele conversava com sua favorita. Homem forte, ele resistiu a ela, mas a luta o jogou para um dos lados do barco, perturbando seu tradicional equilíbrio. Um par de náiades subiu do outro lado e a embarcação sossobrou. Ele morreu? Kendra estava horrorizada. Ele teria morrido sim. As náiades obtiveram seu troféu. Em seus domínios, ele não era páreo para elas. Enlouquecidas com sua vitória, havia muito esperada, elas o levaram rapidamente para o fundo do lago para adicioná-lo à sua coleção de vítimas mortais. Mas aquilo era mais do que a favorita dele podia suportar. Ela aperfeiçoara-se a Peton. Seduzida por sua diligente atenção e, ao contrário das outras, não considerava a morte dele uma diversão. Ela lutou com suas irmãs e trouxe-o de volta à margem. Esse foi o dia em que saí do lago. Kendra cuspiu chocolate quente em cima da mesa. Você é a náiade? Eu fui. Você se tornou mortal? Lina limpou distraidamente o chocolate que Kendra expelira com uma pequena toalha. Se eu pudesse voltar no tempo, tomaria a mesma decisão todas as vezes. Nós tínhamos uma vida maravilhosa. Peton cuidou de Fablehaven por 51 anos antes de passá-la a um sobrinho. Ele viveu ainda 12 anos depois disso, até os 91 anos. Sua mente continuou afiada até o fim. Ajuda muito ter uma mulher jovem. Como você ainda está viva? Fiquei sujeita às leis da mortalidade, mas elas surtem efeito gradualmente. Em seu leito de morte, eu parecia ter talvez 20 anos a mais do que tinha no dia em que o tirei da água.
Eu me senti culpada por parecer jovem demais enquanto o corpo frágil dele estava parando de funcionar. Eu queria ser tão velha quanto ele. É claro que agora que minha idade está finalmente alcançando a dele, eu não ligo muito mais para isso. Kendra deu mais um gole no chocolate quente. Ela estava tão cativada que mal conseguia provar a bebida. O que fez você? O que você fez após o falecimento dele? Aproveitei minha mortalidade. Eu tinha pago um preço altíssimo por ela, de modo que viajei pelo mundo para ver o que ele tinha a oferecer. Europa, Oriente Médio, Índia, Japão, América do Sul, África, Austrália, Ilhas do Pacífico. Participei de muitas aventuras. Bati alguns recordes de natação na Grã-Bretanha e poderia bater ainda mais, só que resolvi me conter. Não havia sentido algum em levantar tantas questões. Trabalhei como pintora, chefe de cozinha, gueixa, trapezista de circo, enfermeira. Muitos homens corriam atrás de mim, mas jamais amei novamente. Por fim, as viagens passaram a ser uma mesmice, de modo que voltei para casa, para o local onde meu coração jamais deixou de estar. Você às vezes volta ao lago? Só nas lembranças. Não seria sensato. Elas me desprezaram lá. Ainda mais intensamente por causa da inveja secreta que nutrem. Como ririam se eu aparecesse por lá? Elas não envelheceram um dia em todo esse tempo, mas experimentei muitas coisas que elas jamais conhecerão. Algumas dolorosas, algumas maravilhosas. Kendra terminou o que restava do chocolate quente e esfregou a boca. Como era ser uma náiade? Lina olhou pela janela, mirando ao longe. Difícil dizer. Eu me faço a mesma pergunta. Não foi somente meu corpo que se tornou mortal, minha mente também se transformou. Acho que prefiro essa vida, mas talvez seja porque eu mudei substancialmente. A mortalidade é uma condição totalmente diferente. Você fica ciente da passagem do tempo. Eu era absolutamente contente quando era náiade. Eu vivia num estado imutável. Havia mais ou menos 1000 anos, sem jamais pensar no futuro ou no passado, sempre atrás de diversão e sempre encontrando. Quase sem nenhuma consciência de mim mesma. Hoje em dia, essa vida parece um borrão em minha mente. Não, parece mais uma piscadela, um momento único que durou milhares de anos. Você teria vivido para sempre? Não, não é uma pergunta. Você teria vivido para sempre, exclamou Kendra. Nós não éramos exatamente imortais. Nós não envelhecíamos, então suponho que alguns indivíduos de nossa espécie consigam durar eternamente. Se os lagos e rios durarem eternamente. É difícil dizer. Não tínhamos exatamente uma vida, pelo menos não como mortais. Não como os mortais, né? Nós sonhávamos. Uau! Pelo menos as coisas eram assim até a chegada de Patton, disse Lina. Agora, mais para si mesma. Comecei a esperar as visitas dele e guardá-las na memória. Acho que esse foi o começo do fim. Kendra balançou a cabeça. E eu que pensava que você era apenas a caseira descendente. E eu que pensava que você era apenas a caseira descendente de chineses. Ela sorriu. Patton sempre gostou de meus olhos. Ela piscou. Ele dizia que foi seduzido por uma asiática. Qual é a história de Dale? Ele é um rei pirata ou alguma coisa assim? Dale é um homem normal, primo em segundo grau de seu avô, um homem em que ele confia. Kendra olhou para sua caneca vazia. Um anel de chocolate formava um círculo no fundo. Eu tenho uma pergunta, disse ela. Eu quero uma resposta honesta. Se eu puder. A vovó Sorenson está morta? Por que você acha isso? Acho que vovô inventa desculpas falsas para ela não estar aqui.
Este lugar é perigoso. Ele mentiu sobre outras coisas. Tenho a sensação de que ele está tentando proteger a gente de verdade. Eu sempre imagino se as mentiras funcionam mesmo como proteção. Ela está morta, não está? Não. Ela está viva. Ela é aquela bruxa? Ela não é a bruxa. Ela está mesmo visitando a tia sei lá quem no Missouri? Essa resposta quem deve dar é o seu avô. Sete olhou por cima do ombro. Com exceção das fadas batendo as asas de um lado para o outro, o jardim parecia calmo. Vovô e Dale estavam ausentes havia muito tempo. Lina estava dentro de uma casa varrendo. Lina estava dentro de casa varrendo. Kendra estava em algum lugar fazendo qualquer coisa chata que a mantivesse ocupada. Ele estava com seu kit de emergência na mão, junto com algumas adições estratégicas. A operação Achar Monstros Maneiros estava para começar. Hesitantemente, ele colocou o pé fora do gramado e adentrou a floresta, quase na expectativa de encontrar lobisomens prontos para atacá-lo. Havia algumas fadas no local, não tantas quanto no jardim. Fora isso, tudo parecia exatamente como antes. Ele marchou em frente, mantendo uma passada firme. Aonde você pensa que vai? Seth girou o corpo. Kendra se aproximava vinda do jardim. Ele caminhou de volta para se encontrar com ela no limite do gramado. Quero ver o que realmente existe no lago. As tais e não sei o que o resto. Você por acaso tem algum problema no cérebro? Você não ouviu uma palavrinha sequer do que vovô disse pra gente ontem? Eu vou tomar cuidado, não vou me aproximar da água. Você pode morrer. Estou falando morrer mesmo, não ser picado por um carrapato. Vovô estabeleceu aquelas regras por uma razão. Os adultos sempre subestimam as crianças, disse Seth. Eles criam todas essas proteções porque acham que a gente ainda é bebê. Pense nisso. Mamãe costumava reclamar o tempo todo quando eu brincava na rua, mas sempre brinquei na rua apesar disso. E o que foi que aconteceu? Nada. Eu prestava atenção, eu saía da frente quando um carro passava. Mas isso aqui é bem diferente. Vovô circula por todos os lugares. Kendra cerrou os punhos. Vovô sabe quais são os locais a serem evitados. Vovô não sabe nem com o que está lidando. Além do mais, quando o vovô descobrir, você vai ficar enfurnado no sótão até a gente ir embora. Como é que ele vai ficar sabendo? Ele sabia que a gente tinha estado na floresta, ele sabia que a gente tinha tomado leite. Por que você estava lá? Sua falta de sorte grudou em mim. Como é que você sabia para onde eu estava indo? Suas habilidades de agente secreto precisam ser aprimoradas, disse Kendra. Talvez você pudesse começar a deixar de usar sua camisa camuflada sempre que vai explorar alguma coisa. Eu preciso me esconder dos dragões. Certo, você está praticamente invisível. Apenas uma cabeça flutuando no ar. Estou com meu kit de emergências. Se alguma coisa me atacar, vou poder afugentá-la com o meu equipamento. Com tiras de borracha. Eu tenho um apito, eu tenho um espelho, eu tenho um isqueiro, eu tenho morteiros. As criaturas pensarão que sou um mago. Você realmente acredita nisso? E eu tenho isso aqui. Ele puxou o pequeno crânio no interior do globo de cristal que ficava na escrivaninha de vovô. Isso vai fazer com que eles pensem duas vezes. Um crânio do tamanho de um amendoim. Provavelmente nem existe monstro nenhum, disse Seth. Por que você acha que vovô está falando a verdade dessa vez? Eu não sei. Por causa das fadas, de repente? Legal. Bom trabalho seu. Você estragou tudo. Pode dar os parabéns a si mesma. Agora
Agora eu não vou poder mais ir. Eu vou ser obrigada a estragar todas as vezes. Não para ser uma chata, mas porque você pode se dar mal de verdade. Seth chutou uma pedra, mandando-a na direção da floresta. O que eu vou fazer agora? Que tal explorar o enorme jardim cheio de fadas? Eu já fiz isso, não consigo pegá-las. Não para pegá-las, para olhar as criaturas mágicas que as outras pessoas nem mesmo imaginam que exista. Vamos lá. Ele foi com ela, relutante. Olha lá outra fada. Não, ele está resmungando. Olha lá outra fada, resmungou ele. Agora já vi mais de 1 milhão delas. Não se esqueça de colocar o crânio no lugar. Quando responderam à chamada para o jantar e voltaram para casa, encontraram um estranho sentado à mesa junto com o vovô e Dale. O estranho se levantou assim que eles entraram. Era mais alto do que vovô e muito mais largo, e tinha os cabelos castanhos e encaracolados. As camadas de pele que ele usava faziam com que se assemelhasse a um morador das montanhas. Faltava-lhe a parte de baixo do lóbulo de uma das orelhas. Crianças, este é Merox Fisk, disse vovô. Merox, estes são os meus netos, Kendra e Seth. Kendra apertou a mão calejada e de dedos grossos do homem. Você também trabalha aqui? Perguntou Seth. Merox comercializa fadas, disse vovô. Entre outras coisas mais, acrescentou Merox. Vamos dizer que fadas são minha especialidade. Você vende fadas? Perguntou Kendra, sentando-se. Eu as capturo, as compro, as troco e as vendo. Tudo isso. Como é que você captura? Perguntou Seth. Um homem precisa manter bem guardados seus segredos profissionais, disse Merox, mordendo um pedaço de porco assado. Vou dizer uma coisa a vocês. Pegar uma fada não é uma tarefa nada fácil. Elas são criaturinhas bem escorregadias. O truque, normalmente, tem a ver com explorar a vaidade delas. Mesmo assim, é preciso de uma boa dose de conhecimento. Um aprendiz poderia lhe ser útil? Perguntou Seth. Congele essa ideia por uns 6 anos, disse Merox, piscando para Kendra. Quem é que compra fadas? Perguntou Kendra. Gente que administra reservas, tipo o avô de vocês. Alguns colecionadores particulares, outros negociantes. Existem muitas reservas? Perguntou Seth. Dezenas, respondeu Merox. Elas estão espalhadas pelos 7 continentes. Até mesmo na Antártida? Perguntou Kendra. 2 na Antártida, embora uma delas seja subterrânea. Ambiente difícil aquele, mas perfeito para algumas espécies. Kendra engoliu um pedaço de porco. O que impede as pessoas de descobrirem os santuários? Há milhares de anos, existe uma rede planetária de pessoas empenhadas em manter as reservas em segredos, disse vovô. Elas são amparadas por fortunas antiquíssimas, guardadas no mais absoluto sigilo. Pessoas são subornadas, locações são mudadas quando necessário. Ajuda muito o fato de a maioria das pessoas ser incapaz de ver as criaturinhas, disse Merox. Com as licenças corretas, você consegue passar borboletas pela alfândega. Quando não consegue, existem outras maneiras de cruzar as fronteiras. As reservas são o refúgio final para muitas espécies antigas e maravilhosas, disse vovô. A meta é impedir que esses seres extraordinários deixem de existir. Amém, disse Merox. A temporada está boa? Perguntou Dale. Por mais que eu espalhe armadilhas, a cada ano que passa, a oferta fica menor. Fiz algumas descobertas nas selvas que me deixaram entusiasmado. Você não vai acreditar em uma delas. Você não vai acreditar em uma delas. Eu peguei diversas espécies raras em reservas no Sudeste Asiático e na Indonésia.
Tenho certeza de que faremos bons negócios. Eu dou mais informações quando formos para o estúdio. Vocês, crianças, são bem-vindas, disse vovô. Beleza, vibrou Sete. Kendra deu outra mordida no suculento porco assado. Tudo que Lina cozinhava era espetacular, com acompanhamentos sempre perfeitos, tipicamente servidos com molhos deliciosos. Kendra nunca teve nada a reclamar a respeito da comida de sua mãe, mas a culinária de Lina era absolutamente singular. Vovô e Maddox estavam falando de pessoas que Kendra não conhecia, outros indivíduos envolvidos no mundo secreto dos aficionados por fadas. Ela ficou imaginando se Maddox não perguntaria por sua avó, mas a pergunta jamais aconteceu. Maddox mencionava repetidamente a estrela vespertina. Vovô parecia dedicar uma especial atenção a essa notícia. Boatos de que a estrela vespertina estava se agrupando novamente. Uma mulher que afirmava que a estrela vespertina tentara recrutá-la. Sussurros a respeito de um ataque da estrela vespertina. Kendra não resistiu e perguntou: O que é essa estrela vespertina? Parece que vocês usam a expressão como se fosse um código. Maddox lançou um olhar cheio de incerteza na direção de vovô, que fez um movimento com a cabeça, liberando a explicação. A Sociedade da Estrela Vespertina é uma organização arcana que todos tínhamos a esperança de ter sido extinta décadas atrás, disse Maddox. Ao longo dos séculos, a relevância deles foi diminuindo até se dissipar, mas quando você imagina que jamais ouvirá falar nela novamente, começa a ouvir boatos. Eles se dedicam a arruinar reservas para usá-las para seus próprios objetivos escusos, disse vovô. Os membros dessa sociedade relacionam-se com demônios e praticantes de magia negra. Eles vão atacar a gente? Perguntou Seth. Pouco provável, disse vovô. As reservas são protegidas por uma magia poderosa. Mas mesmo assim eu fico de ouvido ligado nas notícias. Cuidado nunca é demais. Por que estrela vespertina? Perguntou Kendra. O nome é tão bonitinho. A estrela vespertina surge na noite, disse Maddox. Eles ponderaram em silêncio acerca da sentença. Maddox limpou a boca com o guardanapo. Desculpem-me. Não é um assunto dos mais agradáveis numa mesa de jantar. Depois do jantar, Lina limpou a mesa e todos se dirigiram para o estúdio. No caminho, Maddox recolheu diversas caixas engradadas na entrada. Dale, Seth e Kendra ajudaram. As caixas tinham furos, evidentemente para permitir que as criaturas pudessem respirar, mas Kendra não foi capaz de ver o interior delas. Estavam todas fechadas com cadeado. Vovô sentou-se atrás de uma larga escrivaninha. Dale e Maddox pegaram as avantajadas... sentaram, entendeu? Pegaram as avantajadas poltronas. Lina encostou-se contra o parapeito da janela e Kendra e Seth se sentaram no chão. Para começar, disse Maddox, inclinando-se e abrindo um grande engradado preto. Temos algumas fadas de uma reserva no Timor. Ele abriu a janelinha e 8 fadas voaram para fora. 2 pequeninas, com não mais do que 3 centímetros, deram um voo rasante em direção à janela. Tinham a coloração âmbar e asas parecidas com as de moscas. Uma delas bateu na janela com um punho minúsculo. Uma fada grande, com mais de 10 centímetros de altura, pairou em frente a Kendra. Ela parecia uma nativa das ilhas do Pacífico, em miniatura, com asas de libélula nas costas e pequenas asas nos tornozelos. 3 das fadas possuíam asas de borboleta, elaboradas com a aparência de vidro fosco. Uma outra possuía asas pretas e oleosas. A última tinha asas peludas, e seu corpo era coberto de uma pelagem azul clara. Uau! Disse Seth. Aquela ali é toda cabeluda. Uma fada felpuda das montanhas, encontrada apenas na ilha de Roach, disse Maddox. Eu gosto das pequeninas, disse Kendra.
Uma variedade mais comum. Elas habitam a península da Malásia, disse Merox. Elas são tão rápidas, disse Kendra. Por que não escapam? Quando uma fada é capturada, perde os poderes, disse Merox. Se ela fica numa gaiola ou trancada em uma sala como essa aqui, ela não consegue usar sua magia para escapar. Enquanto estão em confinamento, tornam-se totalmente dóceis e obedientes. Kendra franziu o senho. Como o vovô pode saber que elas vão ficar nesse jardim depois que ele as comprar? Merox piscou para o vovô. Essa aí vai diretamente ao ponto. Ele voltou-se para Kendra. Fadas são criaturas altamente territoriais e não migratórias. Se você as colocar num ambiente agradável, elas se fixam no local, principalmente um ambiente como Fablehaven, com jardins e comidas com jardins e comida em abundância e outras criaturas encantadas. Tenho certeza de que possui interesse na fada da fonte, disse vovô. As asas de sol da espécie do mar de banda também são belas. Poderemos acertar os detalhes mais tarde. Merox deu um tapinha na lateral do engradado e as fadas retornaram. As que tinham as asas de vidro fosco levaram algum tempo alçando o voo preguiçosamente. As pequeninas vieram como pequenos mísseis. A fada da fonte flutuou até o alto da sala. Merox deu outra tapinha na lateral do engradado e voltou e soltou uma ordem firme numa linguagem que Kendra não compreendeu. A fada peluda deslizou para dentro do container. Em seguida, temos algumas espertinhas albinas de Bornéu. Do interior de uma caixa voaram 3 fadas da cor de leite, suas asas iguais às de uma mariposa, eram salpicadas de pontinhos pretos. Merox continuou mostrando diversos outros grupos de fadas características. Em seguida, começou a mostrar fadas, uma de cada vez. Kendra achou algumas delas nojentas. Uma tinha asas espinhentas e um rabo, outra tinha o aspecto de um réptil coberta de escamas. Merox demonstrou sua camaleônica habilidade para combinar com os mais diversos ambientes. Agora, minha grande descoberta, disse Merox esfregando as mãos. Eu capturei essa mocinha em um oásis bem no meio do deserto de Gobi. Até hoje só encontrei outro exemplar dessa espécie. Podemos diminuir a luz? Dale pôs-se de pé num salto e apagou a luz. Qual é a espécie, afinal? Perguntou vovô. Como resposta, Merox abriu a última caixa. De lá escapou uma fada deslumbrante, com asas que mais pareciam resplandecentes véus dourados. 3 penas cintilantes moviam-se abaixo dela, elegantes fitas de luz. Ela pairou gloriosamente no centro da sala com um ar principesco. Uma harpa Jim, disse vovô perplexo. Queira nos presentear com uma canção, por gentileza, disse Merox. Ele repetiu a solicitação em outra língua. A fada brilhou mais intensamente ainda, soltando faíscas. A música que seguiu era mesmerizante. A voz fazia Kendra imaginar uma multiplicidade de cristais vibrando. A canção, sem palavras, tinha o poder de uma área de ópera misturada à doçura de uma canção de ninar. Era saudosa, convidativa, esperançosa e de cortar o coração. Todos eles ficaram imóveis, petrificados, até o término da canção. Quando ela acabou, Kendra sentiu vontade de aplaudir, mas o momento tinha uma atmosfera sagrada. Você é verdadeiramente magnífica, disse Merox, repetindo o elogio numa língua estranha. Chinês, de repente? Ele deu um tapinha na lateral da caixa e, envolta em total radiância, a fada se foi. A sala ficou escura e lúgubre na ausência dela. Kendra tentou piscar várias vezes para se livrar dos borrões que continuava vendo. Como você realizou uma descoberta como essa? Perguntou vovô maravilhado. Tomei conhecimento de algumas lendas locais nas proximidades da fronteira da Mongólia. Levei quase 2 meses de uma vida miserável para conseguir rastrear essa mocinha. A única outra Arpadim conhecida
possui seu próprio santuário no Tibete, explicou vovô. Imaginava-se que ela fosse única. Conhecedores de fadas viajam de todos os cantos do globo para vê-la. Dá para ver o porquê, disse Kendra. Que feito singular, Maddox. Obrigado por Obrigado por trazê-la à nossa casa. Estou fazendo uma turnê com ela pelo circuito antes de receber as ofertas, disse Maddox. Não quero fingir que tenho condições de adquiri-la, mas avise-me quando ela estiver disponível. Levantando-se, vovô olhou para o relógio e bateu palmas. Parece que já é hora de todos com menos de 30 anos se dirigirem para a cama. Mas ainda está cedo, disse Seth. Nada de reclamações. Tenho negócios a tratar com Maddox. Hoje à noite não podemos ter jovens nos estorvando. Nos estorvando. Vocês terão de permanecer em seu quarto, independentemente do que ouvirem aqui embaixo. Nossas, digamos, negociações são às vezes acalorosas demais. Entendido? Entendido, disse Kendra. Eu quero negociar, disse Seth. Vovô balançou a cabeça. É uma coisa muito chata. Vocês, crianças, tenham uma boa noite de sono. Independentemente do que vocês possam imaginar que estão ouvindo, disse Maddox, enquanto Kendra e Seth saíam do estúdio. Nós não estaremos nos divertindo. Agora vamos aguardar, né? Fim do capítulo, e eu espero vocês amanhã